Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Eu sou o Luiz Henrique e hoje a gente vai te ensinar a fazer um quibe assado que ficou sensacional. Esse quibe aqui é recheado com queijo, ficou muito gostoso. É a primeira vez que a gente fez, ou seja, você em casa também pode fazer, que você vai acertar tudo, não tem o que errar. Vamos então lá para a receita. O primeiro passo é preparar o trigo da sua receita. Aqui a gente está utilizando o trigo para quibe, então numa tigela você vai jogar um pouquinho de água quente por cima, mais ou menos uns 2 dedos acima do seu trigo. Esse trigo vai absorver essa água, ele vai ficar bem macio e é esse ponto que você quer. Depois dessa etapa é só você secar o seu trigo, então numa pia com a peneira é só tirar toda essa água e ir secando o seu trigo aos poucos. Essa daqui é uma sugestão, a gente viu várias formas, tem gente que faz isso com pano, a gente resolveu fazer dessa forma que a gente achou que fosse um pouquinho melhor. Então é só pegar uma concha e ir apertando na sua peneira e você vai separando esse trigo que você está secando numa outra tigela. Depois de preparar o trigo, então a gente vai para a carne. Aqui a gente está utilizando uma carne moída, é importante que ela esteja bem fininha, então é só pedir para o seu açougueiro passar 2 vezes na máquina. Aqui embaixo nos ingredientes a gente explica direitinho a carne que você pode utilizar. Então você vai adicionar diretamente essa carne no trigo e aqui a gente já vai colocar os temperos. Então você vai adicionar a cebolinha e a salsinha e você vai colocando na sua tigela para você já ir temperando essa carne com trigo. Agora você pode colocar o alho que a gente cortou aqui bem pequenininho e também você vai colocar a cebola também cortada em cubos bem pequenos. Outro ingrediente bem importante é o hortelã, é só picar muito bem e adicionar então na sua carne. Agora por fim a gente vai precisar de uma pimenta que se chama pimenta síria. A gente não encontrou aqui perto de casa, então a gente resolveu fazer essa pimenta, então aprende aí com a gente. Numa tigela pequena você vai adicionar a canela, vai adicionar pimenta do reino moída na hora, é importante que ela esteja bem fininha. Depois da pimenta do reino você vai colocar então um pouquinho de pimenta caiena e por fim você vai colocar a noz moscada. Agora é só mexer tudo muito bem e sua pimenta está pronta. Outro ingrediente importante da pimenta síria é o cravo ralado. A gente não encontrou aqui nos supermercados perto de casa, então a gente resolveu não colocar, mas se você tiver aí na sua casa, é só adicionar nessa pimenta. Agora é só jogar toda essa mistura na sua mistura de carne e também você vai adicionar o sal para terminar esse tempero. Agora é só mexer tudo muito bem e o mais fácil aqui é mexer tudo com a mão para que sua carne fique totalmente homogênea e incorpore todos os ingredientes. Essa daqui é a consistência final que você quer para o seu quibe. Você viu que está tudo muito bem misturado, ela vira praticamente uma massa, então é esse o ponto que você precisa. Para finalizar, a gente vai adicionar um pouquinho de azeite, isso vai ajudar muito a dar liga. O azeite é um ingrediente muito importante no quibe. Agora é só misturar tudo muito bem, pode continuar misturando com a mão e quando ela ficar nessa consistência aqui, quase pegajosa, é esse o ponto para você levar para forno. Então você vai pegar uma travessa, vai jogar um pouquinho de azeite só para untar muito bem a base dela e você já pode jogar a sua carne e distribuir tudo muito bem. Aqui a gente está fazendo um quibe assado com queijo, então você vai colocar em 2 etapas, mas se você não fizer recheado, é só colocar a carne diretamente. Então é só fazer a primeira camada, você vai dividir mais ou menos a carne em 2 partes iguais, então você prepara toda a primeira camada e daí é só colocar o recheio. Aqui a gente está colocando as fatias de queijo, você pode rechear com vários tipos de queijo. Aqui a gente está utilizando o provolone, se você quiser você pode até utilizar aquele queijo cremoso que deve ficar uma delícia também. Infelizmente a gente não tem aqui no supermercado perto de casa, mas se você tiver aí na sua casa fica até melhor que essas fatias de queijo. Agora é só colocar a segunda camada, então é só pegar o restante da carne e distribuir tudo muito bem por cima. É muito importante que você deixe ele muito bem compactado, tanto a parte de baixo como essa parte de cima.
cima, então você sempre vai pressionando com os dedos para ficar bem compactado. Essa é a característica do quibe, então é muito importante isso. A gente já está quase finalizando. Se você quiser, você pode fazer esses desenhos com a faca, só para ficar uma coisa mais característica do quibe. Então, com uma faca bem fina, é só fazer uns cortes paralelos e no final você vai então jogar o azeite e distribuir por cima, só para deixar ele bem úmido, porque senão ele vai secar muito. Então, esse é o objetivo do azeite. Finalmente, é só colocar no forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos. É importante que ele fique bem dourado em cima, assim como você está vendo. Agora é só esperar esfriar por uns 10 minutos e você já pode fatiar e servir o quibe. Você viu que ele é muito bonito. Esse recheio de queijo fica fantástico e, como eu disse na receita, você pode até utilizar o queijo cremoso, que fica ainda melhor. Esse prato ficou fantástico, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.